A paz do Senhor, meus amados irmãos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, nós estamos de volta na nossa pré-aula, onde nosso trimestre nós estamos falando sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós estamos aqui com o nosso convidado muito especial, pastor Ezequiel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente vai estar falando sobre a lição de número 4 da nossa lição, que tem como tema Mateus capítulo 8 e capítulo 9, onde vai falar sobre os milagres de Jesus. E para introduzir o pastor Ezequiel, a gente queria saber um pouco mais do que significa o milagre. Amém. É um prazer estar aqui, primeiramente, contigo, pastor Igor, e nesse projeto tão maravilhoso de pré-aula. Para mim é uma honra muito grande. Bom, primeiramente, o milagre, eu acredito que é um servo provisório da palavra. Acredito nisso, nessa perspectiva, que o milagre é essa capacidade provisória da palavra, né? Ela é uma extensão daquilo que Jesus veio fazer, salvar, pregar, e o milagre é esse conceito provisório, essa extensão para sinalizar aquilo que ele veio fazer aqui na Terra. Eu acredito nessa perspectiva a respeito do milagre. O milagre, para mim, na minha concepção, também é algo extraordinário, porque milagre todo dia é estranho. Um lugar que tem milagre todo dia é um pouco complicado, um pouco difícil, porque milagre é algo extraordinário, não é algo ordinário, todo dia, está ali no calendário. Então, o milagre tem essa perspectiva que sai do que a gente chama de rotina. Então, eu acredito que o milagre tem todas essas propostas, e isso, para mim, é muito bíblico também. Graças a Deus. Pastor, a gente vai percebendo aqui no decorrer da lição, esses dois capítulos em especial, capítulo 8 e capítulo 9 de Mateus, falando um pouco mais sobre a relação dos milagres de Jesus, e a gente vai ver que o poder de Deus, através do seu Filho, não se limita a coisa alguma. Os primeiros milagres relatados no capítulo 8, falando sobre a cura do leproso, a cura do servo do centurião, a gente vai entender que o poder de Deus não está limitado a locais, a posicionamento. Exatamente. A gente vai perceber também nos outros milagres a relação de Jesus com o perdão dos pecados, que transcende o físico, vai para o âmbito espiritual. E o que a gente também pode perceber nesses capítulos é a questão de que Jesus ele nos ensina, não somente com aquilo que ele fala, mas também com aquilo que ele faz. O que a gente pode aprender com esses milagres relatados no capítulo 8 e capítulo 9? Grandes lições, grandes lições. De fato, o milagre ele não precisa de um espaço geográfico. Ele não se limita a esse espaço geográfico, ele não depende desse conceito territorial. Ele faz o milagre, independente do local, independente do conceito geográfico. E o milagre que Jesus pratica, que Jesus faz na vida desses homens, como no caso do leproso e de outras doenças, que traz uma legalidade de um espaço, de um acesso demoníaco, dos ataques, né, do diabo, mostram que o milagre é esse conceito de salvação. Ele prega, ele fala da salvação do reino, e o milagre vem como essa extensão, sinaliza o efeito salvífico que Jesus veio fazer na vida do homem. Então, quando ele cura, além do físico, de doenças, porque naquele período judaico, no período bíblico, toda doença estava ligada ao pecado. A plataforma dos relacionamentos de Deus é santidade, então tudo aquilo que poderia dar um vislumbre de pecado, um vislumbre de possessão, Jesus quebra isso, oblitera, quebrando as legalidades do demônio. Tem uma mulher na Bíblia, a encurvada, ela tem uma doença chamada espondilite deformans, que ataca ali uma parte, né, da vértebra do pescoço, então ela olha para baixo. E a Bíblia relata que ela chega no culto, Jesus é o pregador do culto, pregador maravilhoso, e ele a cura imediatamente, libertando de um espírito de enfermidade. Ou seja, encurvada que nunca mais. Então ele prova um milagre, ele mostra um milagre, sinalizando a ideia da salvação. Porque todo milagre que não aponta para o Pai não é milagre. Então, quando ele faz um milagre, ele aponta para o Pai, ele aponta para a salvação. Então, todo milagre que tira o espaço de Deus não é milagre. Porque a gente vive no Brasil, infelizmente, um conceito de milagrinomania, né? Tudo é milagre, tudo é muito
espetacular, a tentação do espetáculo. Exatamente, essa tentação do espetáculo sequestrando, roubando o foco do milagre, que é o Pai, que é Deus. Então, ele cura, ele perdoa, ele tira a enfermidade, a doença e mostra para aquele indivíduo que ele tem a possibilidade de ser salvo. Ele está doente, ele está enfermo, ele está com doenças psicomáticas que atingiram o corpo, a alma, a mente. No caso do leproso, que era uma doença horrível, atacava as artérias, atacava a pele, a epiderme. Existiam 72 tipos de lepra, né? Lepra nodular, que é uma lepra que ela acontece debaixo da unha, né? Ela vai culturalmente falando também era um constrangimento, né? Um constrangimento, um opróbrio, um sinal de maldição. Aí ele cura o leproso. Mas o interessante do milagre de Jesus é que ele ensina, além da salvação, a gratidão. Então, todo aquele que recebe um milagre, ele não pode ser um perfurador da graça. Ele não pode ser um ingrato. Ingrato, aquele que perfura a graça. Então, o milagre, além de trazer a cura física, traz a cura da alma, a salvação, e mostra para os indivíduos que foram recebidos por esse milagre que eles precisam ser gratos ao Senhor. Pastor, a gente já está caminhando para o nosso final e tratando aqui sobre, falando ainda mais sobre as curas que a gente vai relatando, sobre o expulsar dos demônios, que a gente também observa aqui com Jesus tratando com 2 endemoniados em Mateus capítulo 8. Posteriormente a gente vê a cura da mulher do fluxo de sangue, da filha de Jairo, a ressurreição. E em todos eles, pastor, particularmente falando do 8, 9, a gente vê que a fé é o combustível do milagre. O primeiro milagre relatado nessa lição, Jesus vai fazer uma pergunta, né, dizendo àquele leproso se ele quer ser limpo. E aquilo é uma oportunidade que Jesus está dando para aquele leproso demonstrar sua fé. Exato. Então, como é que a gente pode entender um pouco mais sobre isso, essa relação da fé sendo o combustível do milagre? A fé é o firme fundamento, né? Como dizem alguém, a fé é você pisar e ter certeza do terreno. Existe um conceito de fé chamado emuná, que traz a ideia de um artesão, de uma construção. Então, todo aquele que produz fé, que manifesta a fé, alcançará o milagre. E você produz a fé, recebe o milagre, e esse milagre gera um propósito, gera mudança de vida. No caso dos endemoniados, como no caso do gadareno, ele vai morar num cemitério, né? Ele se tornou uma perturbação da paz pública, ele se tornou uma espécie de pária, e agora Jesus vai lá e chega ali, mas aquele homem não manifestou fé. Ele chega ali, né? Ele chega lá. Mas em outros casos, houve manifestação, como o caso da mulher do fluxo de sangue, há uma manifestação de fé, Jesus a cura, muda o propósito da vida daquela mulher, muda a vida dela, porque o milagre gera mudança. Eu acho isso fantástico. A vida desses homens, dessas mulheres que manifestaram fé, como no caso do centurião, que manifestou uma fé mais do que os próprios judeus. Isso é espetacular, isso impressiona o próprio Cristo. Um estrangeiro, né? Um homem que não tinha nenhum vínculo judaico, um vínculo hebreu, mas ele manifesta uma fé acentuada, acima do que os judeus manifestavam. Então a fé produz essa mudança de vida, essa mudança de propósito. E meus amados irmãos, essa foi a nossa lição de número 4, e eu ainda posso te dizer que ainda dá tempo de você adquirir a sua revista, seja pelos aplicativos, você pode também adquirir ela de forma física. Procure o seu coordenador de escola dominical, o seu pastor, a Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, para que você possa adquirir a sua revista e continuar acompanhando aqui a nossa pré-aula, podendo estudar na sua casa e, claro, se reunindo com os nossos irmãos todo domingo pela manhã no nosso culto da família com escola dominical. Deus abençoe e eu te aguardo na próxima semana. Pastor Ezequiel, muito obrigado. Se eu puder encerrar com uma palavra. Eu que agradeço. Creiam em milagres. Ser cristão é acreditar em milagre. Ser cristão é acreditar em milagres. Milagres são extraordinários. Os milagres não podem acontecer todo dia, mas quando acontecem, são extraordinários. Acredite nisso e você viverá um propósito ainda maior. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amados irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.